Bom, pessoal, esse módulo 2 a gente vai falar sobre fluidos e perispírito. No tomo único, desculpa, está contido este módulo. No tomo anterior eu falei sobre fluidos, sobre os vários mundos habitados. É bem legal, é bem interessante esse estudo. Se vocês interessarem em estar assistindo, né? Então complementa bastante as informações de um estudo com o outro. Vamos lá. Vamos começar pelos fluidos, depois a gente vai para o perispírito, tá bom? Tem uma frase de Terezinha de Oliveira que fala assim: tudo que existe no universo, não sendo espírito, é fluido cósmico universal. Tirando Deus, né, gente? Lógico. Então, tudo que tem no universo ou é espíritos, né? Ou princípio inteligente, como as plantas, os animais são princípios inteligentes, ou espírito com E minúsculo. É Deus e fluido cósmico universal. Isso é uma explicação bem simples, né? Porque esse assunto vai bem além disso. E vamos começar estudando a natureza dos fluidos. No céu e inferno, os espíritos nos dizem o seguinte, eu vou ler aqui. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, o de eterização e o de materialização. Então, assim, o estado de eterização, ele é a parte mais sutil, a parte que nós, enquanto encarnados, não enxergamos. Ali está escrito formas rarefeitas de matéria. Então, a matéria ela não está condensada, né? Ela não é densa. Então, constitui também as características energéticas. Vocês sabem que ao redor da gente a gente tem energia. Na verdade, tudo é energia, né? Então, as energias também elas se enquadram nesse estado. E elas têm como característica também a invisibilidade e a imponderabilidade. O que é imponderabilidade? É que não pode pesar, né? Não tem como você, não é tangível. Lembrando sempre que essa comparação é em relação a nós encarnados, tá? Que para eles, para o mundo espiritual, é até bastante tangível. Eles fazem até transformações com esses fluidos, igual nós fazemos aqui na Terra com elementos da tabela química. Um químico não faz remédio, lá eles também utilizam dessa transformação do fluido. E o estado de materialização é esse estado onde a gente se encontra. São estados agregados da matéria, que é o sólido, o líquido, o gasoso. É onde nós encontramos agora no planeta, né? E nos planetas também. Então, é o estado matéria. Nós temos como característica a visibilidade e a ponderabilidade. Então, nós conseguimos ver enquanto encarnados e conseguimos pegar, pesar, né? Cada um desses dois estados, ele dá lugar a fenômenos especiais. Esses de materialização é os fenômenos materiais, os que a gente vê. E os de eterização, os fenômenos espirituais, que só consegue ver no estado de encarnado as pessoas que são médiums, né? Médiums mais evidentes, assim, porque no fundo todos somos, mas aqueles que têm mais aguçado esse sentido. Então, esses fluidos têm para os espíritos, como os espíritos também são fluídicos, eles também são vaporosos, né? Então, esses fluidos têm para o espírito uma aparência tão material quanto os objetos tangíveis, como o mouse, por exemplo, tem para a gente, né? E eles elaboram e combinam esses elementos do fluido cósmico universal para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens aqui na Terra. Todos os corpos, substâncias e fluidos existentes na natureza se originam dessa matéria primitiva. Então, assim, o planeta, ele veio dessa matéria primitiva, desse fluido cósmico universal. Tudo vem dele, até nós viemos dele, viramos um princípio inteligente ao longo de milhões de anos para se tornar homem e virar espírito, né?
Na verdade, não é homem, falei errado, espírito. Então, assim, tudo vem desse fluido cósmico universal. E como Deus nunca parou de criar, eu acho que eu tô até adiantando uma informação mais para frente. Como Deus nunca deixou de criar nada, tudo há uma eterna transformação desse fluido cósmico, uma eterna criação. Vocês já ouviram falar que as estrelas morrem? Quando elas morrem, elas vão para onde? Elas voltam para o fluido cósmico universal. Quando aquela estrela já não tem a utilidade, ela volta a reabastecer o fluido cósmico universal e Deus vai utilizar para outro meio. É um assunto meio dificinho assim de entender, mas vamos pelo menos tentar simplificar para vocês. Bem-vinda, Cleide, bem-vinda, Maria, bem-vindo, Cas, não sei se é uma mulher, se é um homem. Espero que vocês gostem do estudo de hoje. Aí, nós vamos passar para uma parte que é a qualidade dos... a propriedade dos fluidos ainda. A propriedade do fluido cósmico universal, ele é o veículo do pensamento. Eu queria saber de vocês aqui, quem já teve alguma experiência assim de pensar em alguém e de repente essa pessoa te ligar, ou você sonhar com alguém, essa pessoa também falar que sonhou com você e ela tá distante, tá longe. Alguém já teve essa experiência por aqui? Pode responder, eu tô esperando. Eu quero que vocês participem da palestra. Que bom, Érica. Eu também já tive. Olha só, muita gente tem. É muito comum. Quem tem esse lado sensível, que presta mais atenção nesse nosso lado sensível, consegue observar isso. Como que explica? Uma pessoa, minha mãe, por exemplo, mora a 200 quilômetros daqui. Muitas vezes eu penso nela, ela me liga. Tô pensando em você. Então, gente, a doutrina vem nos dizer que é através do fluido cósmico universal, que ó, esse quarto onde eu tô agora, ele é composto de fluido. Então, é através desse fluido que o pensamento, que é uma energia, viaja e vai até aquela pessoa, que é o seu objetivo, aquela pessoa que você pensou. Então, Henrique, quer dizer que quando acontece entre duas pessoas, é porque a ligação de afinidade afetiva, energética, é muito grande entre essas duas pessoas. É uma coisa muito legal quando é para o bem. Quando é para o mal, infelizmente, também funciona da mesma maneira. Quando você odeia uma pessoa, ela recebe aquilo também e pensa com você em escala igual. Só que você não vai saber porque a pessoa não vai te ligar falar que lembrou de você, né? E eu e minha mãe também acontece muito. É a pessoa que no mundo mais tá de acordo comigo nesse sentido, né? Aí tem o fluido vital, que eu vou falar agorinha, tá? Tenho mais um slide que eu vou falar sobre fluido vital. E a modificação e combinação dos fluidos, como nós falamos anteriormente. Infelizmente, nós, enquanto encarnados, não podemos combinar, modificar os fluidos, porque na doutrina mesmo fala que nós não conhecemos todos os elementos do universo. Nós temos os elementos da tabela periódica, que são 103, se eu não me engano, mas eles são pouquíssimos, é o que a gente conhece. Existem uma infinidade de elementos que a gente ainda não conhece. Então, essa modificação e combinação dos fluidos, eles cabem aos espíritos no mundo espiritual. Ainda não é pra gente, enquanto encarnado. Esses fluidos espirituais, eles são a atmosfera dos seres espirituais. Então, como que lá no mundo espiritual eles têm luz? A gente só entende como luz vindo do sol, a nossa estrela, né? Não, mas lá eles têm esse fluido espiritual que dá essa luminosidade para eles. E é desse fluido que eles tiram materiais, onde eles fazem... Vocês já viram o filme Nosso Lar? Como que é feito? Tipo uma cidade espiritual. É através desse fluido, porque eles combinam elementos desse fluido e conseguem construir tudo isso. Então, aqui fala, né, o meio de onde forma a luz peculiar no mundo espiritual, igual eu falei agora, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. A luz ordinária é a nossa luz, que vem do sol, né? A luz deles
vem através desse fluido e não é tangível a nossos olhos. Nossos olhos não são tão bem desenvolvidos a ponto de ver isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre o fluido vital. Vocês já conhecem? Já ouviram falar sobre fluido vital? Alguém sabe o que é? Essa palavra é estranha ou não? Legal. Fluido vital, ele é uma das modificações mais importantes que vem do fluido universal. Então, para nós, enquanto encarnados, né? Ele é o responsável pela força motriz que movimenta a matéria orgânica, né? Os seres vivos. Então, ele é responsável pela animalização da matéria, porque, vamos supor, o nosso espírito com o perispírito, junto ao corpo, a gente não teria como a gente se movimentar sem esse fluido vital. Como que é isso, Amanda? A gente nasce com uma carga de fluido vital, entendeu? E que é o responsável em manter a gente vivo. Quando a gente desencarna, acaba esse fluido vital de nós e vai para o fluido cósmico universal. É meio complicadinho, mas vocês vão entender. Então, já que a gente nasce com uma quantia de fluido vital, então a gente pode perder ou manter e reabastecer, né? Compreendem isso? A gente nasce com um tanto de... Igual a gente nasce com um tanto de saúde. A gente pode perder a saúde ou manter a saúde, ou ganhar a saúde, né? Então, ó, é legal, essa imagenzinha eu achei muito interessante. Não era sobre fluido vital, mas é mais ou menos isso que acontece. Ó, o fluido vital, ele vem do universo, vem do fluido cósmico e entra na gente e nos mantém vivos. Como que a gente mantém ou reabastece nosso fluido vital? É através da oração, dos bons pensamentos. A boa alimentação é muito importante, por isso que eu sempre pego no pé do pessoal, pra gente, não tem nada a ver com o espiritismo, mas pra gente cuidar do nosso corpo através da alimentação. É a qualidade de vida, tudo que se entende por qualidade de vida, é ter uma vida tranquila, uma boa noite de sono, exercícios, cuidar do corpo físico e da mente, é não se estressar. Então isso a gente mantém esse fluido vital, então a gente não antecipa o nosso desencarne, porque no momento que acaba o fluido vital, se extingue nossas forças e a gente desencarna. E como a gente desgasta o nosso fluido vital? Olha só que legal essa imagenzinha. Através de vícios, tristeza, revolta, brigas, mágoas, discussões. Os vícios estão repetidos. Então, fazendo isso aqui, a má alimentação também, uma vida sedentária, uma vida preguiçosa também, a gente acaba com o nosso fluido vital. Então, devemos evitar essas situações para a gente manter, né? A depressão, com certeza, a depressão que entra ali na tristeza, o papel de vítima, quando a gente se sente vitimado, eu tô tentando evitar, porque é um movimento que a gente já traz dentro da gente, né? É bom a gente ser vítima, ganhar um pouquinho de atenção e tal. Eu tô tentando evitar, por causa que isso não traz bem a ninguém. A gente tem que se enxergar como filho de Deus, e ver que a gente tem uma vida eterna pela frente, a gente é aprendiz da vida, então a gente pode errar. A gente não tem que ser perfeito, mas a gente tem que se aperfeiçoar todos os dias. Então, tendo essa consciência, a gente vai mantendo nosso fluido vital, o necessário para a gente desenvolver o que a gente veio fazer aqui na Terra. Deu para entender mais ou menos, gente, o que é fluido vital? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa? Digitem aí, por favor. A Érica entendeu? Cleide, Henrique, Lígia, Maria, vocês entenderam? Que bom, Henrique. Fico feliz que você entendeu. Bom, agora, que bom, Maria. Legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre a qualidade dos fluidos. Na doutrina fala que os fluidos por si só, eles não têm uma qualidade má ou boa, né?
Então, assim, você não pode falar assim, nossa, esse fluido, ele é mau, esse fluido, ele é bom. Lembrando sempre que o fluido, ele é o veículo de tudo que acontece, é o que preenche a nossa casa, em volta da gente, né? Então, esse fluido, ele não tem uma qualidade boa ou ruim dele mesmo. Ensina a doutrina que ele sofre influência do padrão de pensamento, tá? Ah, Amanda, isso aí ficou muito complicado, não tô entendendo, como assim? Vamos supor, eu adoro ficar no meu quarto. Se vocês aqui não dá pra ver, mas eu tenho milhões de livros. Eu amo ler, amo estudar. Minha vida é basicamente estudar. É a doutrina. Então, assim, vamos supor que eu fique aqui. Apesar de estudar a doutrina, eu sei as coisas como devem ser, mas eu não sinto e não pratico. Então, eu sou invejosa, eu sou rancorosa, eu não perdoo. Então, vamos supor que eu cultive esse tipo de pensamento. O meu quarto está envolto de fluido cósmico universal. Então, esse ambiente onde eu tô, meu pensamento está impregnado aqui. Então, uma pessoa entra aqui e se ela for uma pessoa mais sensitiva, de bem com a vida, poxa, ela vai entrar aqui e vai falar, caramba, esse ambiente aqui tá pesado, esse ambiente aqui não tá legal. Por quê? Porque esse fluido que tá aqui, eu transformei ele por causa da minha mente, porque o fluido ele sofre influência. Eu falei anteriormente que a gente não tem capacidade de combinar os fluidos, né? A gente não tem capacidade de manipular e fazer uma outra matéria, mas inconscientemente a gente está transformando fluidos o tempo inteiro através do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, entendeu? Então ele sofre influência do ambiente. Vamos supor que Henrique, então você deve ser uma pessoa bem sensitiva, né? É complicado. Agora, em contrapartida, se entra uma pessoa aqui no meu quarto e eu mantenho esses pensamentos negativos e essa pessoa também traz essa carga negativa dentro dela, ela vai entrar aqui dentro, ela vai se sentir super bem, super em casa, porque o que acontece? Não sei se vocês são bons em matemática. Eu adoro matemática, eu sou engenheira. O que acontece quando tem uma operação matemática menos com menos? Atrai, né? Vira mais. Então, fica feliz. Agora, uma pessoa positiva, um mais, entra aqui, tá menos. O que acontece? Vira menos. Então, se entra uma pessoa negativa aqui, ela vai ficar feliz, né? Na verdade, uma falsa felicidade. Porque ela vai estar absorvendo essa energia triste minha. Então, a gente tem que tomar cuidado pra gente, como a gente está influenciando esse ambiente de trabalho. Realmente, Maria, as crianças são bem mais sensíveis para sentir, principalmente até os 7 anos de idade. A psicologia, ela traz isso também. O aspecto moral, o aspecto físico. Vamos supor que eu bebia muito e de repente eu mudei a minha conduta moral, comecei a cultivar as virtudes de Jesus. Esse ambiente foi transformado. Uma vez ele era pesado, né, por causa dos vícios, da vida boêmia, e de repente eu mudei durante um tempo, com bastante esforço, e eu consegui transformar esse ambiente. Isso também acontece. Ai, tá ouvindo agora, Maria? Tá tudo tranquilo? Gente, todo mundo tá ouvindo? Tá tudo certo? Ah, que bom. E então, assim, porque uma coisa para vocês entenderem direitinho esse exemplo que eu dei de alguém de uma energia muito boa entrar aqui eu tô com uma energia negativa, o fluido aqui ele já tá nessa carga negativa, ele já foi modificado. Por que não se mistura o fluido bom com o fluido negativo? Vocês já viram água e óleo misturar? Não mistura, né? Então, para uma água e um óleo misturar, você tem que jogar um sabão ali, aí ele mistura. Então, ele tem que ter um agente externo. Então, para a gente transformar esse fluido, a gente precisa de um esforço muito grande, de uma mudança de conduta, para a gente mudar esses fluidos ao nosso redor. E é assim, gente. A gente escuta no centro espírita o tempo inteiro falando que a gente atrai espíritos no mesmo estado vibracional do nosso, né? A nossa energia mental, se for negativa, atrai espíritos negativos. E positivos, atrai energia positiva. Então, a explicação dos fluidos é porque é através dele que se dá essa atração. Vocês conseguem entender? É uma explicação plus aí, tá? Ah, você tem um problema com seu pai. Ah, isso acontece, né?
Não é à toa que vieram como pai e filho. Isso é bastante comum. Então, como que você faz para mudar essa situação? Simplesmente seguindo as virtudes de Jesus. É o perdão, é a compreensão, respeitando a lei da liberdade, que ele pode agir como ele quiser. Entendi, a vibração não é boa. Então, quando a vibração não é boa num local, a gente tem que tentar bloquear essas energias para não entrarem dentro da gente, né? A gente tem que bloquear. Amanda, bloquear é muito fácil isso. Gente, tem 2 semanas que eu descobri uma maneira maravilhosa de você bloquear uma energia negativa. É você dar um sorriso. Vamos supor que eu estou aqui do lado do carro aqui. Aí eu vejo um motorista super estressado que me olha com aquela cara super ranzinza e brava. Como que a gente faz para desarmar uma pessoa dessa? Porque se a gente virar a cara para ele, aí nós dois vamos ficar nervosos, né? Eu dou um sorriso. O cara vai ficar sem entender, ali pra frente ele vai ver que foi bobeira, ele ter fechado a cara e vai até melhorar um pouquinho o humor dele. Então, quando tem uma energia negativa, ela só se transforma quando a gente emite uma energia positiva. E isso pede ajuda aos seus protetores o tempo inteiro, porque eles estão ali para nos auxiliar nessa tarefa. Porque enquanto encarnados, é muito complicado a gente lidar com... É muita energia diferente que a gente tem contato durante o dia. Então, a gente tem que ter a consciência que cada um faz o que quer, eu tenho que respeitar o livre-arbítrio de todo mundo. Se ele quer continuar naquela energia negativa, ele que continue. Mas eu me amo, eu sou filha de Deus, eu sou aprendiz da vida, eu não vou me contaminar. Vocês entenderam? Só que é um esforço que é o dia inteiro a gente fazendo isso, até que se torne automático. Aí a nossa qualidade de vida faz o quê? Aumenta. E o nosso fluido vital aumenta também. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Então, os espíritos, mais ou menos como eu falei ali. Os espíritos vão para onde o mal os atrai, os maus espíritos, logicamente. Eliminando o mal, eles se afastarão. Então, se eu eliminar esse fluido que está aqui ao redor de mim, esse fluido negativo, eu vou parar de atrair espíritos dessa maneira. Então, exige um esforço individual. Não adianta vir uma benzedeira aqui, não adianta vir uma pessoa aplicar um reiki aqui no meu quarto para limpar o ambiente. Se eu continuar com o mesmo padrão de pensamento, eu vou criar de novo um fluido negativo e vou continuar atraindo espíritos infelizes. Então, gente, o que eu quis dizer com essa questão dos fluidos, que a gente consegue transformar sem perceber através da nossa qualidade de pensamento, a nossa vibração. O que é vibração? Energia. O que é pensamento? É energia. Então, vamos emitir só coisa boa. Surgiu um aborrecimento, lembra? Não, sou filha de Deus, Deus me ama, Deus me deu essa oportunidade, tô aqui, então se acalma e emite vibração boa, porque a gente está sempre acompanhado. Ficou mais ou menos clara, pessoal, essa questão do fluido? Agora nós vamos falar sobre o perispírito. Esse assunto, às vezes, é meio confuso. Eu confesso que até pouco tempo o perispírito para mim era meio confusinho, tá? Essa imagem é uma imagem bastante esclarecedora. Mostra o espírito, que é o quê? É uma centelha divina. Lembra na Bíblia que Deus fez nós a sua imagem e semelhança? Deus não é um homem velhinho sentado no trono, gente. Se vocês seguem a doutrina espírita, vocês vão saber disso. A gente não pode antropomorficar Deus, fazer ele como se ele fosse humano. Deus não é isso. Deus é a perfeição. Então, ele nos fez essa centelha divina. Olha aí, essa luzinha aí, ó. Isso é o nosso espírito. No nosso espírito não tem nada de ruim, tá? Como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, no nosso espírito a gente tem o quê? Só alegria, amor, tá? A gente só tem virtudes positivas, a gente não tem nada de mal. Amanda, mas que coisa mais esquisita. Quantas pessoas a gente conhece que ela é ruim, a pessoa faz barbaridade. Como assim que dentro dela ela é boa? Ela é boa. O que acontece é que em volta da essência dela, do ser essencial dela, ela construiu um ego, e esse ego, por não conseguir demonstrar as virtudes
de dentro do espírito, aí que ele extravasa as coisas negativas. E as coisas negativas, tem milhões de coisas, né, gente? Uma característica de pessoas, né, mais infelizes. Elas são não mais do que a ausência de coisas positivas. Então, elas não exerceram as virtudes que a gente tem, que a gente traz conosco mesmo. Quando a gente não deixa essas virtudes transparecerem, o que vem no lugar? Coisas negativas. Eu sou caridosa. Dentro de mim, lá no meu espírito, Deus me fez caridosa. Mas acontece que, por preguiça ou por orgulho, por egoísmo, eu não deixo essa virtude vir à tona. Aí o que acontece? Eu me torno arrogante, eu me torno... Como chama aquelas pessoas de mão fechada, assim? Avarenta. E onde que vai refletir isso? No meu perispírito, né? O espírito, me responda uma coisa, o que vocês acham? O espírito, ele pode ter vício? Por exemplo, meu espírito pode ser viciado em cigarro? O que vocês acham, sim ou não? Não, justamente, não pode. E por que tem gente que é viciada em cigarro? É porque está gravado no perispírito, tá? Então vamos entrar agora no assunto do perispírito. Vou dar vários exemplos, vocês vão entender direitinho. Eu espero que vocês entendam o perispírito. O perispírito, ele é algo semi-material. O nosso corpo é material. O nosso espírito não é material. Então, para haver essa junção entre o espírito e o corpo, há o perispírito. O perispírito, ele é o veículo do espírito. Então, é através do perispírito que o espírito viaja, se movimenta. No mundo espiritual ou no mundo material. Lembrando que aqui no mundo material é através do corpo, da matéria, e ele se arrasta, ele anda. No mundo espiritual, ele pode estar num lugar, de repente ele está em outro lugar. Então, mas é através do perispírito que é a capa dele. Um dia, daqui milhões de anos, nós não vamos precisar do perispírito, tá? Quando que vai acontecer isso? Quando a gente se tornar espíritos de luz. Espíritos de luz não precisam de perispírito, tá? Então, mas a gente ainda precisa. Então, vamos falar da gente aqui. Essa palavra perispírito foi criada por Kardec, que ele fez uma semelhança com perisperma, que é aquela capa que envolve a semente, tá? Então, o perispírito é algo que envolve o espírito. E é o laço que une o corpo ao espírito, como eu falei. Ele é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. Isso é uma aula anterior que eu já dei, se alguém quiser pesquisar. Tá nos diversos mundos habitados, tá? Pluralidade dos mundos habitados. Nós viemos do fluido cósmico universal, viramos princípio inteligente e depois viramos espírito. Então, quando viramos espírito, nós temos essa capa, que é o perispírito. Ele é semimaterial, então ele é meio fluídico, né? Ele é tangível, assim, no mundo espiritual. Deixa eu passar o slide aqui. Olha que legal, o perispírito. Então, o perispírito, ele tem a aparência do nosso último corpo, né? Então, se eu desencarnar hoje, sou super materializada e quero ficar aqui na Terra, para os médiuns me verem, eles vão me ver como eu tô aqui agora, igual vocês estão me vendo. Se eu tivesse morto e vocês fossem médiuns, você me vê desse jeito. Porque eu trago os traços da minha última encarnação, tá? Isso eu acho que é até bem comum as pessoas saberem disso. Esse perispírito, a beleza dele, a sutilidade dele, ele está totalmente relacionada à evolução do espírito. Se o espírito é um espírito assassino, maldoso, egoísta, é bem grotesco o perispírito dele depois que ele desencarna, tá, pessoal? Como que funciona? Porque tudo que a gente faz, como o perispírito está aqui em volta da gente, a gente agride ele ou a gente beneficia ele. Então, uma pessoa que mata, ela vai agregando isso no perispírito dela. Lembra que eu falei que o perispírito é que nem ele vai agregando tudo de ruim, porque o espírito não é ruim? Então, fica tudo no perispírito. Tem perispíritos, pessoal, que tem aparências animalescas. Parece uma pantera, uma cobra. Olha quanta coisa errada, né? Esse espírito fez para se mostrar desse jeito no mundo espiritual.
Tem uns que viram ovoides, eles voltam e ficam que nem uma bola. Então, eles têm que passar muito tempo em centros de recuperação no mundo espiritual para vir aptos a nascer de novo e tentar evoluir. Como todos estamos sobre a lei do progresso, todos um dia vamos chegar à perfeição. Uns mais rápido, outros menos rápido, né? E assim, a questão da viagem espiritual, como está acontecendo aqui, ó, olha só que legal o segundo desenho. Tem um espírito, perispírito, junto, né? Ele está viajando, ó, ele está vendo a Terra lá embaixo. Essa condição, ela é mais aguçada em espíritos mais elevados, porque eles são desprendidos da matéria. Eu conheço pessoas que nem sonham, porque estão ligados na matéria que ele nem consegue se desprender à noite para sonhar. Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele consegue viajar pelo universo. Ele pode até visitar outros planetas. Enfim, ele pode ir para muito longe, onde ele quiser. Então, isso é de acordo com a capacidade evolutiva do espírito. E os espíritos mais inferiores, eles não conseguem mudar esse envoltório deles a seu bel prazer. E também não pode passar de um mundo para o outro, igual eu falei, é dos espíritos mais elevados. E sim, sempre ligando ao cordão de prata, que a gente fala o cordão fluídico também, né? Ele que liga o perispírito ao espírito. Júpiter, por exemplo, do nosso sistema solar, ele é o planeta mais evoluído, né? Júpiter. Inclusive, ele é um planeta gasoso, ele não é matéria. Super esquisito, né? A gente pensar aquela bola lá gasosa. É estranho pra gente pensar nisso. Então, os espíritos que convivem lá, que moram lá, eles não têm matéria. Eles são espíritos bem evoluídos, eles não precisam dessa densidade tão grande. Então, eles é um perispírito mais sutil, mais leve, mais rápido. Não tem mais essa passar por fome, pela pobreza, por essas expiações que a gente passa. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando a gente deixa um mundo para viver em outro mundo, a gente abandona esse perispírito neste mundo e adquire outro. Mano, isso é muito complicado. É porque assim, nesse momento aqui que a gente está, a gente precisa desse perispírito, né? Nessa feição dessa matéria. Se eu for para Júpiter, é outras condições, são outros elementos fluídicos que não são mesmo daqui. Então, esse daqui não vai entrar lá, não vai conseguir sobreviver lá. Então, para mim, para lá eu tenho que me evoluir, tenho que melhorar muito, né? E evoluir para um espírito melhor, né? Mais bondoso, para mim conseguir entrar lá. Só que a contrária é verdadeira. Um espírito de Júpiter, por exemplo, existem milhões de planetas mais evoluídos que o nosso, a gente sabe disso. Mas vamos pegar Júpiter. Um espírito de Júpiter, ele consegue encarnar no nosso planeta Terra, não para espiar, porque se ele está em Júpiter, ele não tem mais nada para espiar, né? Assim, a questão do nosso planeta. Mas ele vem como missões, às vezes ele vem para alavancar a identidade moral de um planeta. Então isso pode acontecer. Tá legal? As propriedades do perispírito. Eu vou falar bem rapidinho, porque é só a título de conhecimento mesmo, tá? Então, os espíritos, ele tem a plasticidade, que é a capacidade de produzir alterações morfológicas no seu perispírito. Como que funciona isso? Bom, tenho um exemplo da minha bisavó, a mãe da minha avó. Ela ia morrer, ela não sabia da existência de espíritos, nada, ela era católica. Ela ia morrer e 10 dias antes dela morrer, ela contou para os filhos e para o marido que ela recebeu a presença de Nossa Senhora falando que ela ia morrer. Com certeza, não foi a Nossa Senhora que foi lá e falou com ela que ela ia morrer. Então, ela teve que se preparar, ela foi lá visitar uma filha que há muito tempo não via, enfim. Então, esse espírito, ele se plasmou de uma maneira que essa minha bisavó conhecia, que é a Nossa Senhora, que ela admirava, que ela era devota. Então, ela se plasmou com aquela identidade para não assustar. Então, os espíritos superiores, eles têm essa capacidade de plasticidade, viu, gente? Do perispírito. Então, eles conseguem mudar a aparência. Se não fica claro, vocês me chamam que eu dou mais uma explicadinha, tá bom? A densidade, que é relacionada à constituição molecular
do perispírito. Então, essa densidade depende da evolução, igual eu falei em Júpiter. Lá eles levitam, eles não andam, porque eles são bem... É diferente os elementos do perispírito deles, são bem mais leves, não são que nem o nosso pesado, né? Tem a ponderabilidade, que é a propriedade relacionada ao peso específico e que também varia conforme a densidade. Por exemplo, os espíritos sofredores, tem muito, não sei se vocês já ouviram falar, que eles se sentem chumbados naqueles pântanos, no umbral, eles não conseguem sair dali. Então, é por causa da ponderabilidade, a densidade deles está muito pesada por causa dos maus sentimentos. Então, eles se sentem presos naqueles locais. A luminosidade, isso é bem legal para quem consegue ver. Alguns momentos eu já consegui. Geralmente, quando uma pessoa está dando palestra, eu consigo ver a aura em voz dela. Então, quanto maior o amor que ela tem, maior essa luz em volta dela. Diz que Chico Xavier foi até estudado pela NASA, tamanha a sua áurea. Eu não sei se era quilômetro. Enfim, era enorme a aura de Chico Xavier. Então, essa áurea que a gente tem ao nosso redor. Então, isso é do perispírito. A penetrabilidade, que é assim, não adianta me fechar em casa aqui, fechar a janela, lacrar, não deixar um espaço para um inseto. Trancar as portas que nenhum espírito vai entrar. Não, os espíritos entram. Os espíritos, o meio físico não é uma barreira para eles, tá? Então, é a penetrabilidade. Isso. Nossa, eu imagino Jesus, eu acho que ele veio iluminar a Terra inteira, né? Jesus iluminava, eu acho que o universo, porque eu sou fã daquele cara, um cara que dividiu a história em dois, antes dele e depois dele, eu sou fã. Eu acho que ele iluminou o universo, o sistema solar inteiro, né? Tamanho amor que ele tinha. Bom, tem a visibilidade, que enquanto encarnados, a não ser os médios, não vimos eles, mas no mundo espiritual, um perispírito consegue ver outro. De acordo com a afinidade, logicamente, porque muitas vezes espíritos sofredores não conseguem ver espíritos de luz por causa da vibração. Tem a tangibilidade, que é a possibilidade do perispírito se tornar tangível. Essa questão é uma questão muito legal. Vocês lembram quando São Tomé ele não acreditava que Jesus tinha tinha sofrido a ressurreição? E ele falou, não, eu preciso pegar na sua ferida, Jesus. Está no Evangelho. Está na Bíblia. Então, o que aconteceu ali? Jesus, ele se materializou. Imagina, o ser mais perfeito que pisou na Terra. Ele era completamente capaz de fazer isso. Não sei se vocês sabem, mas existem pessoas que conseguem fazer isso. Elas se materializar, eu estou aqui, eu consigo me materializar lá no Sul, lá no Rio de Janeiro, em Goiás. Tem uma pessoa, um médium que ele conseguiu se materializar num julgamento e foi aceito, ganhou a causa. Então, imagina se Jesus não ia conseguir isso. Então, Jesus se fez matéria enquanto espírito para Tomé colocar o dedo na ferida. Então, essa é uma questão também dos espíritos mais elevados. A sensibilidade, que é a possibilidade de transmitir sensações, sentimentos e emoções. Então, Érica, é muito relativo. A Érica perguntou, a prática da materialização feita em alguns centros é segura? Olha, é muito relativo, depende qual a intenção. A gente tem que ver, acima de tudo, qual é a intenção, né, dessa materialização. Se não for puramente curiosa, né? Então, se for para o bem, para fazer algum bem, tudo bem, é legal. Mas a gente deve evitar materializações a nível de curiosidade. Materialização ela advém do ectoplasma, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas é seguro se houver boa intenção. Deixa eu ver onde eu parei. Expansibilidade, que é a característica que permite a sua expansão e esterilização e doações fluídicas. Então o espírito ele tem tanto amor que ele consegue expandir isso. A unicidade, que não existe um perispírito igual ao outro, o espírito é do indivíduo, tá? E a mutabilidade deve ser entendida como a capacidade que permite o perispírito, por ação da plasticidade, mudar seu aspecto em relação à estrutura e forma. Modificação sustentada pela mente em decorrência do processo evolutivo. Então, à medida que eu vou evoluindo, o meu espírito também vai evoluindo, viu, gente?
Então, isso é a lei do progresso, né? Bom, vou andar um pouquinho rápido que já está estendida, né? As funções do perispírito. Ela é função instrumental. Então, instrumental porque ele é um instrumento da alma, do espírito, né? Ele é o veículo para interação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Individualizadora, que é a identificação do espírito. A organizadora, que ela não refere-se somente à forma, aos aspectos anatômicos do perispírito, mas com diversos sistemas de sustentação psicofisiológicas que regerão sua vida. Bom, esse aqui eu vou explicar bem legal. Vamos supor que eu fumo aqui, ó. Tenho 27, vou fazer 27 anos agora esse mês. E eu fumo muito há 5 anos, vou fumar durante mais 60 anos. Vocês acham que o meu perispírito foi atingido ou não com esse tanto de cigarro que eu fumei? Foi, com certeza. Meu perispírito não é na verdade, meu corpo é um reflexo do perispírito. Então, se eu fumei, eu tô atingindo os meus pulmões aqui. Isso fica gravado no meu perispírito. Meu perispírito é um chip. Ele grava tudo que eu penso, que eu faço, que eu falo, que eu sinto. Então, tá gravado no meu perispírito. Vou lá, vou sofrer, porque é considerado suicídio fumar. Vou sofrer lá no umbral, tal, vou espiar. Quero vir aqui espiar isso em mim, esse vício. Aí eu nasço como uma criança que tem câncer no pulmão, que desenvolve um câncer aos 5 anos de idade. Ou então uma criança que tem asma, né? Bronquite. Aí muitas pessoas, nossa, que injustiça, cadê Deus aqui? Uma criança de 5 anos morrer de câncer no pulmão, nunca fumou. Nunca fumou agora, né, galera? Porque numa vida passada, vai saber se ela não fumou a vida inteira. Então ela veio para espiar esse vício. Porque o perispírito dela foi gravado. Quando ela nasce, o perispírito dela é o mesmo. Ele traz aqueles danos que eu causei. Então, por isso a gente tem que cuidar muito do que a gente faz. Se eu sou uma pessoa muito estressada, muito nervosa, revoltada e que quer o mal, eu faço o quê, gente? Eu prejudico o meu cérebro. Vou morrer, vou levar meu paracérebro prejudicado no perispírito. Quando eu vou nascer, eu vou ter um problema na cabeça, né? Então, assim, tudo está interligado. Então, isso é a função organizadora até para nossa evolução ser possível. A sustentadora que garante vitalidade ao corpo físico, através do perispírito. Aí tem as criações fluídicas, vou dar uma aceleradinha aqui, tá? Criações fluídicas, agora entra o perispírito com o fluido. As nossas ideias, os nossos pensamentos. Tá mais ou menos ligado ao que eu falei no início do estudo de hoje. As nossas ideias, elas exteriorizadas, elas criam imagens tão vivas quanto a gente deseja. O pensamento, ele é elaborado pela mente espiritual, não é pelo cérebro, tá, pessoal? O pensamento vem do espírito. E a gente mantém permanente contato com outras mentes, influenciando e sendo influenciados, é o que eu falei antes. E, pessoal, vocês não sabem, eu não sei se vocês sabem também, às vezes sabem, mas quando a gente pensa alguma coisa, os espíritos, eles conseguem ver as imagens, que nem um vídeo, do que a gente está pensando. Se eu desejo matar um inimigo, eu maculo tudo aqui dentro da minha cabeça. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Os espíritos ao meu redor, eles estão vendo tudinho que eu estou planejando. Não adianta achar que o meu pensamento é só meu. Não. O pensamento, criações fluídicas, ele cria, ele vai para o espaço, a gente não vê. Mas ele é visível aos outros espíritos, que eles para o mundo espiritual, os fluidos são visíveis, né? Então vamos cuidar com o nosso pensamento, com a nossa faixa vibracional. Tem uma frase de Emmanuel, é muito bacana, eu já compartilhei ela no Face, porque eu acho ela de uma profundidade tremenda, que fala o seguinte, o Chico Xavier que psicografou. Importa considerar que, independentemente do plano de vida no qual nos situemos, o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Então, que legal, né? O nosso pensamento cria a vida que a gente quer. Vocês já viram 2 irmãos, já ouviram falar, que vivem sobre a mesma casa, mesmos pais, mesma condição financeira, vamos supor que sejam pobres, né? Uma vida bem difícil. E um é feliz e o outro é triste. Então quer dizer que não é o mundo material que define a qualidade de vida. É o modo de enxergar a vida. Entendeu? Então a nossa mente cria a vida que a gente quer.
E aí isso vai para neurolinguística, outros aspectos que falam que o nosso pensamento cria. E eu acredito completamente nisso. Eu quero algo para minha vida, eu mentalizo aquilo e aquilo vai se tornando tão real que de repente acontece. Então eu queria que vocês pensassem nisso, tá? Essa frase, se alguém quiser, depois eu disponibilizo aqui no chat, é muito legal. Ela tem mais umas partezinhas. Mas ó, o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Se eu sou uma pessoa amargurada, eu só vou criar situações amarguradas. E isso vai o quê? Atrair situações amarguradas. Então a gente tem que mudar o nosso pensamento. Vamos ver qual que é o... Aí vamos entrar no magnetismo. O magnetismo é uma propriedade dos fluidos que se diz respeito ao passe, à prece. Ó, o passe eu vou falar agorinha mesmo. Ele é uma propriedade, né, dos fluidos. A prece, ela é um exemplo de magnetismo porque ela nos aproxima do Criador. Então, o magnetismo, o fluido tem esse magnetismo que até justifica a lei da atração. Um exemplo de fluido magnético é o fluido vital, né? O magnetizador é uma pessoa que manipula esse fluido magnético e produz efeitos mais ou menos patentes. E é considerado médium curador. Vocês já ouviram falar, eu tenho certeza, de algumas pessoas que curam doenças de outras. Então, gente, eu queria explicar que é através desse magnetismo que isso é possível. Através dessa manipulação do fluido magnetizador, tá? Então, ela pode ser através de espírito aqui atrás, igual no passe, né? Quando eu dou o passe lá, um espírito, eu estou sendo um instrumento, né? Então, o espírito manda o fluido e através das minhas mãos atinge a pessoa. Ou então aquela pessoa, igual ó, o André Luiz ali, ó, essa imagem do filme Nosso Lar, tá curando algo dentro dele. Então, esse espírito ali é um magnetizador, ele tá usando o fluido cósmico universal, magnetizando para aplicar no espírito. Então, é algo bem legal de se entender. Ela pode se produzir pelo próprio fluido mesmo, o próprio fluido, ela vem aqui, o próprio fluido, como vamos dizer, ele funciona dentro de mim, ou então pela ação de um espírito, ou pela ação mista de um espírito e de um magnetizador que conseguem canalizar essa energia em alguém. Aí o passe, olha só que legal, tem duas questões, gente. Olha ali a segunda imagem. O passe recebido com fé, ele entra no organismo inteiro. Agora, uma pessoa que vai tomar um passe descrente, olha ali como está repelindo as energias. Esses dias lá no passe, num centro espírita que eu conheço, uma pessoa entrou folheando uma revista para tomar um passe. Então, ela não estava receptiva àquela energia. Então, é importante que quando formos receber o passe, a gente entre em equilíbrio, a gente acalma nossa mente, faz uma oração, para a gente receber e utilizar aquilo de forma saudável para a gente, né? Há também a magnetização da água, não sei se no centro onde vocês vão tem a água fluidificada, né? Que tem a fluidificação magnética, ó, simplesmente o magnetizador ele consegue utilizar o fluido vital e magnetizar a água. Tem a fluidificação espiritual, que não exige ajuda de ninguém, ou a fluidificação mista, tá? O médium tá ali fluidificando a água através e o espírito, na verdade o médium é um instrumento. Então existem esses 3 tipos de fluidificação da água. Então é muito importante, ela renova a nossa energia espiritual e ela tem efeito sobre nossas células e hormônios. Então é bem bacana tomar o passe. Só que a gente não deve fazer viciar em passe, viu, galera? A gente não pode ir só no centro espírita para receber passe. A gente tem que estudar, a gente tem que ver as palestras, pegar os livros da doutrina, estudar para a gente se melhorar. Porque o passe, ele não cura nada. O passe, ele é paliativo, tá? O passe, é algo que vai fazer bem pra gente, mas a cura mesmo vem de nós mesmos. Aí fala aqui que a prece ela é uma importante prática espírita que os espíritos superiores nos recomendam. A prece funciona como uma ação magnética. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende das palavras e nem do lugar, e nem do momento em que seja feita. A prece em comum tem ação mais poderosa quando tem bastante gente.
Só que só tem poder quando essas pessoas estão munidas de boa intenção. Porque se são 100 pessoas egoístas, de nada vale a prece. Mas vale a prece entre 2 e 3 pessoas bem intencionadas do que 100 mal intencionadas. Então, procure sempre fazer a prece. E mesmo que esteja sozinho, não precisa saber falar palavras lindas ou orações já feitas, né? Fala com o coração, fala o que você está sentindo, se aproxima do Criador, que é através desse magnetismo que a gente vai receber esse amor de volta. A gente vai até o Criador. Na verdade, o amor de Deus está dentro da gente. Então, a gente atrai através do magnetismo toda essa benfeitoria de Deus para dentro de nós, que é através da prece. É algo que qualquer um pode fazer por si só. Era isso que eu tinha para falar para vocês. A fluidificação, deixa eu só dar um pause. Bom, pessoal, agradecemos a presença de todos, tá? Estamos aqui toda segunda-feira, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. E qualquer dúvida, mande e-mail pra gente, fale conosco, @institutochicoxavier.com, ou entre no nosso site ou na página do Facebook. Uma ótima semana a todos.